E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Lhe agradeço de antemão a sua companhia. Hoje a gente vai fazer uma resenha que vai me dar muito prazer em fazer. Hoje o dia é de quadrinhos, né? A gente vai falar de uma história em quadrinho que me marcou demais, uma das maiores histórias em quadrinho que eu já li na minha vida e que deveria ser muito mais falada e muito mais hypada, né? A gente está falando da minissérie Gavião Negro, no original Hawkworld, né? Tradução literal Mundo Gavião, mas essas traduções malucas aqui, de Gavião Negro, finalzinho dos anos 80, né, nos Estados Unidos, e publicado aqui no Brasil em julho de 1990 pela editora Abril. Exatamente essas edições aqui que vocês estão vendo, em 3 episódios, né, e aqui julho de 1990, né, sem cruzeiros. E essas edições aqui eu não comprei em sebo, elas estão comigo exatamente há 34 anos, né? Elas foram minhas, eu li na época, né? A parte da minha coleção que eu mantive eu resolvi manter porque eu gostava muito, né? E isso aqui era um privilégio na época, edições de luxo assim, né? Nos anos 80 a gente lia quadrinho, um formatinho, um formato bem rudimentar, né? De publicação. E aqui e acolá, quando a história era melhor, um título era melhor, era publicado nesse formato aqui, né? Que para época, hoje para hoje é rudimentar, mas para época era o máximo, né? Então, assim, aqui no meu ombro esquerdo, eu tenho algumas action figures relacionadas a esse personagem, né? O Hawkman, que a tradução literal seria Homem-Gavião ou então Gavião, né? Mas traduziram como Gavião Negro, né? Não sei porquê, mas eu tenho algumas action figures aqui do Hawkman. Ao final do vídeo a gente vai fazer uma resenha dessas action figures, porque são de linhas de brinquedos célebres, né? E hoje em dia a cultura nerd, chamada de cultura geek, é muito ligada ao colecionismo, né? Na minha época, quando eu comecei a ler quadrinhos, não era tanto. Mas eu, particularmente, já gostava muito. Eu sempre gostei muito de brinquedo, né? E sempre gostei, não de ficar comprando para acumular, mas sempre gostei de ter representações físicas, né? Digamos assim, dos heróis de quadrinhos que eu amava, né? E amo até hoje, né? Então, para vocês entenderem realmente a importância que essa série teve para a história das histórias em quadrinhos, de uma forma geral, o lugar que ela tem, que ela merece ter, a gente vai precisar dar uma boa contextualizada, né? Antes de entrar na história em si. Então, o Gavião Negro é um personagem da Era de Ouro dos quadrinhos americanos, criado em 1940 pelo Gardner Fox, o roteirista, e o desenhista Dennis Neville, se eu não me engano o nome é esse. E, e ao longo do. E era um personagem parte da Sociedade da Justiça da América. Né? Ao longo dos anos 40, nos anos 50 a DC deu uma. Vocês vão entender porque que eu estou explicando tudo isso. Nos anos 50 a DC deu um tempo, esfriou um pouco essa questão de super-heróis. E no início dos anos 60, a DC resolveu repaginar os seus principais heróis, né, os heróis clássicos, né? Contar uma história um pouco diferente, mudar um pouco o uniforme e tal. Então fez isso com Flash, com Lanterna Verde e também com Gavião Negro, né? E o responsável por essa repaginada, né, foi o Gardner Fox, o mesmo que o criou em 1940, só que com outro desenhista, dessa vez com o Joe Kubert, que é um grande mestre dos quadrinhos. Ave Maria, eu sou super fã do Joe Kubert, um dos maiores artistas da história. Em 1961 eles recriaram o Gavião Negro, né? A diferença é o seguinte, o primeiro Gavião Negro, nos anos 40, tinha uma história diferente, né? Ele era um arqueólogo que se descobriu uma reencarnação, descobriu que ele era uma reencarnação do nobre egípcio, né? E tinha acesso a dispositivos antigravitacionais, podia voar, etc, etc. Já o Gavião Negro de 1961 era um alienígena do planeta Tanagá, que estava aqui na Terra junto com a sua mulher Shaera, também policial, dois policiais alienígenas do planeta Tanagá, atrás de um criminoso, depois se estabeleceram aqui e passaram a fazer parte da Liga da Justiça, né? Só que detalhe, quando a DC recriou esses personagens, repaginou, as suas versões antigas da Era de Ouro continuaram existindo no universo DC, digamos assim, no multiverso DC, né? Numa terra, numa dimensão paralela, né? Existia, na Terra paralela, existiam os heróis da Era de Ouro, né? Dos quadrinhos, que faziam parte da Sociedade da Justiça, e na Terra normal existiriam esses mesmos heróis, só que repaginados, né? Com a história recontada, readequados aos novos tempos, e parte da Liga da Justiça, né?
Isso foi uma sacada. E eventualmente eles se encontravam, né? Não vou dizer que era crossover, porque era dentro da mesma editora, mas eventualmente eles se encontravam. E essa ideia de manter essas versões antigas vivas em outra dimensão foi uma sacada genial, porque a DC passaria a capitalizar muito em cima desses personagens. Se eles não tinham mais força para ser personagens de uma linha contínua, pelo menos eles poderiam aparecer eventualmente numa mega aventura que as dimensões se cruzam, etc. E ao longo do tempo a DC também foi comprando outras editoras, né, que estavam falindo, que foram vendidas para a DC, que tinham portfólios de personagens, contribuindo assim para mais algumas dimensões no multiverso DC, né? Então, o grande multiverso não era um universo DC, era um multiverso com várias dimensões que tinham seus heróis, muitas vezes os mesmos heróis com abordagens diferentes, mas todos eles coexistiam. E aí, adiantando a fita, a gente chega aos anos 80 e vê uma tendência muito forte de recontar a história dos super-heróis sob uma ótica mais adulta, né? Talvez uma estratégia até editorial de pegar um público mais qualitativo, agregar mais valor literário aos personagens, aos quadrinhos de forma geral, para que o quadrinho tenha seu espaço na livraria, como tem hoje, né? Você entra numa livraria chique, você vê um grande espaço reservado aos quadrinhos. Antigamente não era assim, os quadrinhos tinham uma notinha de rodapé ali no cantinho, né? Então essa estratégia meio que funcionou, né? Mas com essa estratégia de recontar as histórias dos super-heróis sob uma temática mais adulta, a gente teve, para mim, a grande década dos quadrinhos, a década que produziu quadrinhos de maior qualidade. Eu tive a honra de adolescente acompanhar isso, os lançamentos originais no Brasil, estava sempre acompanhando, né? Eu peço desculpa pelo cachorro da vizinha do lado de fora do condomínio, tá todo tempo latindo. Tem gente que é assim, não se incomoda em incomodar os outros, o cachorro passa o dia latindo. Então, por ela, eu peço desculpa, né? Mas vamos continuar aqui, deixa ele latir aí. Aqui é de improviso mesmo, eu não posso pedir para ele parar. Então, vamos lá. Então, nos anos 80 a gente teve o Watchmen, do Alan Moore, a gente teve o Cavaleiro das Trevas, então, todas essas recontagens da história do super-herói sobre temática mais adulta, né? E, e até que a DC resolveu fazer a mesma coisa com seus heróis, com seus principais heróis, com seus principais personagens, mas resolveu resetar, zerar todos os seus universos, multiversos. E para não simplesmente recontar as histórias do nada, ela resolveu criar uma grande história em quadrinho, um evento super apocalíptico envolvendo todos os seus universos, chamada Crise nas Infinitas Terras, de 1985, super célebre, né, do Marv Wolfman e Jorge Pérez, que os universos colidiam em um vilão, encaminhando um cataclismo, um apocalipse. Então, vários heróis morreram. Eu lembro como se fosse hoje, cara, eu comprando a revista do Super-Homem, o Super-Homem com a Supergirl morta nos braços, ele chorando. O Flash morreu também. Então, eles deram uma resetada, como se fosse um grande choque dimensional, para dizer que zerou tudo, para depois recontar a história desse personagem. E acontece que a ADC contratou grandes artistas para recontar a história dos seus principais personagens. Então, a gente tem aí, ela contratou o John Byrne, uma lenda da Marvel Comics, responsável pela ascensão dos X-Men, junto com Chris Claremont, para recontar o Super-Homem, né? A gente tem aqui nessa edição da Panini o início da saga do Super-Homem pelo John Byrne. John Byrne recontou a história do Super-Homem aqui. Ela contratou o Frank Miller para fazer ano 1, que eu não separei aqui, mas Batman ano 1 do Frank Miller, né? Que tá entre. Tem um vídeo meu, top 10 quadrinho de todos os tempos. Esse quadrinho do Frank Miller, Batman 1, tá entre os top 10 de todos os tempos. Ela contratou, por exemplo, o Mark Grell, que já tinha sido da DC, mas veio da First Comics para recontar a história do Arqueiro Verde. Essa outra minissérie da Abril, mais ou menos da mesma época, né? Finalzinho dos anos 80. Caçadores. Aqui o Mark Grell muda o visual do Oliver Queen, do Arqueiro Verde, reconta a história dele. E o mesmo ela fez com Rockman, com Gavião Negro. Né? Ela contratou um artista para recontar a história do Gavião Negro. Por isso que eu dei toda essa contextualizada, para vocês entenderem a importância dessa série. Ela foi o reset, a recontagem da história dele depois de Crise. E essa origem dele é a que persiste até hoje, que é exatamente essa série aqui. E o artista escolhido, na época, era um artista que não tinha o mesmo hype dos outros, mas eu sou muito fã desse cara, o Timothy Truman, né? Eu já era fã desse cara nessa época,
porque a extinta editora Cedibra publicou os títulos da First Comics aqui no Brasil, e o Timothy Truman desenhava o Green Jack, né, que é um dos meus personagens preferidos. Se você quiser mais alguma informação sobre a First Comics, sobre o Green Jack ou sobre esse personagem, tem um vídeo aí no canal Green Jack, falando só sobre esse personagem. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo que fala mais sobre Timothy Truman, sobre esse personagem e tal. E, na minha opinião, essa história em quadrinho é uma obra-prima mesmo, assim, uma coisa que, assim, eu não entendo como ela não é mais falada e como ela não é mais hypada, né? Deveria ser. Então, a origem do Gavião Negro, que persiste até hoje, é essa origem pós-crise nas Infinitas Terras, né? E a crise nas Infinitas Terras, que gerou todas essas recontagens das histórias dos super-heróis da DC, ela, o ano que vem vai fazer, esse vídeo é de 2024, o ano que vem vai fazer 40 anos, que isso é de pirar o cabeção, pensar que já fazem 40 anos a crise das Infinitas Terras, que essa edição aqui já tem 35 anos, né, ou um pouco mais, acho que 35 ou 36 anos, e é super atual, né, tanto que nunca mudaram, a origem dele que persiste, é essa aqui, que prevalece até hoje, é essa aqui, e para mim é de pirar o cabeção que passou tanto tempo, e essas histórias são tão atuais, então que ninguém nem mexeu, né, é o que continuou prevalecendo. Então, vamos para a história, então. O que é que consiste essa história? Essa história se passa no planeta Tanagar, né, um planeta de uma civilização extremamente marcial, uma civilização extremamente bem sucedida, né? Eles tinham como característica o domínio de dispositivos antigravitacionais, todos os habitantes voavam, o meio de transporte deles, eles voavam, todos eles eram autônomos, né, para voar, e eles usavam grandes asas para direcionar o voo, né, propiciado por dispositivos antigravitacionais. Então as cidades em Tanagar eram muito altas e eles moravam no topo das torres. E embaixo das torres, no chão, você tinha comunidades multiétnicas, multiculturais, formadas pelos povos conquistados pelos tanagarianos, né? Então o Timothy Truman criou esse universo de uma forma brilhante, até porque ele já tinha criado uma cidade multiétnica, multicultural e multidimensional, que era Sinossura, para o Green Jack. Então aqui ele só fez, meio que transpor, colocou o elemento das torres, mas você vê muitos elementos, ele já tinha feito uma coisa semelhante de forma brilhante. Então o cenário é esse. E o nosso personagem principal é um jovem da alta aristocracia de Tanagar, filho de um tanagariano cientista extremamente proeminente na sociedade, e só que ele é um nerd de história e um estudioso de artes marciais. Então, como ele é muito estudioso de história, ele foi percebendo que a sociedade tanagariana estava em declínio, né? A civilização tanagariana estava em declínio, né? Ele foi percebendo vários sinais de decadência. Ele, ao invés de ter uma carreira burocrática extremamente confortável no topo das torres, que era onde ele pertencia, ele preferiu seguir a carreira militar para poder estar em contato com a população de baixo. E assim, a forma do povo de Taragá lidar com a população de baixo era uma forma um pouco brutal, né? E a população tinha muitas necessidades, muitas carências. E ele foi percebendo isso com mais um sinal de decadência, né? E esses sinais de decadência que ele foi percebendo envolviam um certo hedonismo, né? Quando a sociedade começa a se dedicar ao prazer, envolvia a sociedade não produzir os bens que ela consumia, né? Então os tanagarianos consumiam bens de várias sociedades. Então ele resolveu levar uma vida resgatando as virtudes que elevaram a sociedade de Tanagá, né? Que é as virtudes marciais, da disciplina. Então ele começou a fazer incursões como policial nos níveis mais baixos. E ele tinha um comandante chamado Comandante Beat, que é o vilão da história, né? E esse comandante, ele era extremamente ambicioso, né? E ele sempre teve uma inveja do Catarrol, que é o nome do personagem principal, e ele armou uma cilada para o Catarrol nos níveis de baixo, né? A velha cama de gato, né? E nessa cilada, ele não só se incriminou, como ele acabou matando uma figura proeminente da sociedade de Tanagá, uma figura querida para ele, né? Eu vou tentar explicar a história sem dar spoiler. E acabou sendo julgado e exilado numa ilha. A ilha não tinha nem nome,
porque as pessoas que eram mandadas para lá eram justamente para serem esquecidas, né? Então, ao chegar na ilha, ele acaba percebendo que a ilha é coabitada por mais dois seres, né, alienígenas. E lá na ilha ele começa a perder a sanidade, né? Começa a perder a sanidade até porque os Tanagarianos, nessa busca pelo prazer, eles eram todos viciados em substâncias sintéticas, né? E quando ele chegou na ilha, ele acabou tendo tipo uma crise de abstinência, digamos assim, né? Então ele meio perturbado, percebeu que um dos habitantes, é um pouco spoiler, mas é uma das cenas mais lindas que eu vi em toda a história dos quadrinhos. Vou até ver se eu acho aqui, para poder mostrar. Ele na sua loucura, ele acaba matando. Ele percebe que um dos habitantes está construindo um par de asas, acha que esse habitante está construindo esse par de asas para fugir daí, ele acaba matando esse habitante para tomar as asas. E de repente, o outro habitante, o irmão, que se ele tomando o par de asas do que ele matou, aí o outro habitante chega para falar com ele, o irmão, por que é que você matou meu irmão? Ele disse, ele estava construindo essas asas para fugir, para nos deixar aqui. Aí ele, meu filho, mal você saber que ele estava fazendo as asas para você. Aí ele tira a roupa do irmão morto e revela que o irmão já tinha asas, né? Então não costumo dar muito spoiler não, mas esse trecho tinha que ser mostrado porque é um trecho lindíssimo. Então esses dois seres que estavam também exilados na ilha, acusados injustamente de crimes, eles eram seres muito elevados espiritualmente. Então ele toma, mesmo o Catarrol tendo matado seu irmão, assassinado, ele toma o Catarrol como discípulo e eles passam por um processo de primeiro desintoxicação, né, e depois de recuperação do equilíbrio. Ele ensina ao Catarrol várias disciplinas que ele dominava, né, e o Catarrol fica exilado nessa ilha 10 anos. Né. Antes dele morrer, o seu amigo morre, né, falece, resolve morrer, como ele diz. E depois o Catarrol é retirado, a pena era de 10 anos, ele é retirado e reintegrado à sociedade tanagariana, só que não lá em cima, na aristocracia onde ele pertencia, mas nos níveis mais baixos. E aí, o resto da história eu prefiro não dizer, né? Aí ele vai ao encontro do seu destino e se torna o, o nosso herói, o Gavião Negro, né? Hawkman no original, né? Então, essa história, e o que é que pode ser dito a respeito dessa história? Por que ela é tão maravilhosa? Em primeiro lugar, ela é uma obra-prima da narrativa, né? Então eu sempre fui muito fã do Timothy Truman como artista, como desenhista. Inclusive ele é discípulo do Joe Kubert, né, que criou o Gavião Negro da Era de Prata, né, como desenhista. Então o Timothy Truman, eu sempre fui muito fã desse cara, demais. Mas até então eu era fã dele como desenhista. Só que aqui ele fez tudo. Ele desenhou e fez o roteiro. E em termos de roteiro, essa história em quadrinho é uma obra-prima. Ela tem 3 volumes finos. Você começa a ler, você não para. Eu reli ela essa semana para fazer a resenha. E até me programei para reler um por dia. Meu irmão, eu peguei o primeiro, quando eu terminei eu já tinha acabado os 3. Porque ela é tão bem contada, ela é tão ágil, ela é tão rápida, ela é tão econômica, né? Eu já tive acesso a um trabalho do Timothy Truman anterior como roteirista, Stout, só que ali ele estava começando, e você vê que ele era menos econômico na forma de contar a história, então a história rendia mais. Aqui não, aqui é uma obra-prima, os arcos muito bem definidos, as coisas tudo se encaixam no final. Você vai tendo surpresa atrás de surpresa, você vai. É de cair o queixo. Então, assim, é uma obra-prima não só da arte, como da narrativa, como dos roteiros. Né? Em segundo, ela tem um conteúdo sociopolítico muito impactante também, essa obra, né? E remete, na minha opinião, não remete a nada moderno, nem uma ideologia moderna, acho que é a coisa mais profunda, né? Ela remete à ascensão e declínio clássicas das grandes civilizações, né? É justamente o que o Catarrol, por ser um estudante de história e ter uma consciência histórica, o que ele percebeu exatamente esse declínio na civilização tanagariana. E ele se recusou a tomar parte dele, né?
Então, assim, se você pegar, por exemplo, o clássico declínio, só a civilização romana, Império Romano, por exemplo. Então, o Império Romano se ergueu com virtudes absurdas de disciplina, de inteligência, de engenhosidade, né? Só que a partir do momento que eles se estabeleceram como um grande império, não tiveram nenhuma ameaça, né? A partir do período da Pax Romana, vamos colocar assim, a sociedade passou a focar em uma existência hedonista, né? Uma existência em busca de prazeres, né? Você vê em livros de bons historiadores, como Tim Holland, por exemplo, como essas manias de culinária, manias de coisas, sempre buscando um prazer a mais, uma coisa a mais, ou no consumo, ou na culinária, e acabaram que foram terceirizando cada vez mais as atividades inerentes ao império, né? Até chegar ao ponto de terceirizar completamente a guerra, terceirizar os exércitos. Aí morreu. Tanto que um dos motivos que o Império Romano caiu foi justamente a enorme corrupção da guarda pretoriana, né? Acabou ficando muito poderosa e o preço para se comprar acabou ficando muito grande. E isso aí foi um dos principais fatores de decadência. Mas na realidade isso aí já foi consequência, né? O fator de decadência é quando uma civilização abandona suas virtudes básicas e passa a levar uma existência completamente desvirtuosa, né? Então, assim, todo declínio de uma grande civilização é precedido de um declínio moral, né? É exatamente isso que a história nos ensina, exatamente isso que é colocado aqui de uma forma muito leve, muito rápida, né? Com a arte maravilhosa. Então, eu não poderia deixar de recomendar mais, né? Então, assim, eu não lembro dessa série ter sido publicada no Brasil de novo, depois dessa publicação aqui, pode ser que sim, pode ser que não. Se você que está assistindo sabe, por favor, deixe nos comentários. Mas eu nunca mais vi em nenhum outro formato que não seja esse aqui da Abril Jovem. Se por acaso você topar com isso em sebo, né, compre, porque vale super a pena, né? Nós estamos falando de uma revista que não deve ser muito fácil de encontrar, porque ela já tem 34 anos, né? É 1990, julho de 90, daqui é a data, e a gente está em novembro de 24, né? Na data de publicação desse vídeo. Mas se você encontrar esse sebo, compre. E assim, se você puder, se você souber de alguma republicação, por favor, me deixe saber. Deve ter em inglês com certeza, né? Deve ter americana com certeza. Então é isso. É, não deixe ler todas essas histórias que foram recontadas dos grandes nomes dos heróis da DC depois de Crise nas Infinitas Terras. Todas elas são quadrinhos de altíssima qualidade. Todas elas estão no cânone, na minha opinião, dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Não deixe ler A Origem do Super-Homem por John Byrne. Não deixe ler Caçadores por Mike Grell. Não deixe ler Ano 1 do Batman. Né? Ano 1 eu tenho inclusive duas. Era para eu ter separado para mostrar aqui. Mas enfim, não faz parte também do principal aqui. E tem lá no meu vídeo, Top Tem Quadrinho todos os tempos, né? E assista também o vídeo Green Jack para você ter mais informações sobre esse artista fantástico, é o Timothy Truman, né? E a vida pregressa dele. Ele é egresso da First Comics, né? Quando ele foi contratado para essa série aqui, ele só tinha trabalhado em editoras pequenas, né, em alternativas, digamos assim, né? E a partir daqui ele se tornou um pouco mais mainstream. Mas deveria ser muito mais. Depois daqui eu lembro que ele reformulou outro personagem da DC, não era tão importante, o Jonah Rex, que eu também adorava. Eu adorava, eu sempre gostei muito desses personagens da DC, assim, de meio escalão, né? Que não são os principais. Então, falar um pouquinho das minhas action figures, né? Eu tenho 3 action figures do Rockman, do Gavião Negro, eu queria compartilhar com vocês. E a primeira é essa aqui. Eu brinquei muito com ela quando eu era menino. Essa aqui não é exatamente a que eu brinquei não resistiu ao tempo. Então, isso aqui eram bonecos estáticos da Gulliver, né? Então, esses bonecos aqui, todo mundo que tem mais ou menos a minha faixa de idade, 40 para 50 anos, morreu de brincar com isso aqui. Eles vinham em 2 formatos, eles vinham pintadinhos, em uma cartela com 2, e no formato mais acessível, mais barato, que eram monocromáticos e de plástico. Né? Os pintadinhos eram de borracha e os monocromáticos eram de plástico. E agora, recente, a Estrela comprou, a Estrela que tem a licença da DC, fez uma parceria com a Gulliver, pegou os moldes desses brinquedos antigos
e relançou nas lojas americanas, em parceria com as lojas americanas. Quando eu soube, eu fiquei doido, saí rodando em todas as americanas da cidade até encontrar, e finalmente eu encontrei, e esse aqui são os que a Estrela lançou agora, mas é exatamente igual aos que eu brinquei na minha infância, exatamente igual. Eu morri de brincar, eu tenho muitas horas de brincadeira e de diversão com esses bonecos aqui, e esse aqui era o do Homem Gavião, primeiro que eu queria compartilhar com vocês. Uma linha célebre de brinquedos. Esse aqui está comigo há quase 4 décadas. Isso aqui é uma das linhas de brinquedo mais célebres de todos os tempos. Era a Kenner Super Powers dos anos 80 nos Estados Unidos. E ela foi lançada pela Estrela aqui no Brasil. Eu já era adolescente, não era mais criança. Já eram bonecos melhores, articulados. Né? Eles tinham um movimento, você apertava a perninha, ele batia as asas. Mas eu sou louco para essa série. Eu tenho até hoje a coleção quase toda, né? Ali, parte dela da Estrela, parte original da Kenner, mas também do Homem Gavião, né? Você vê ele aqui com as asinhas, a figura dele. E essa aqui está comigo há quase 4 décadas, também do mesmo personagem. E essa última, uma figura moderna, super detalhada, olha o detalhe aqui das asas, né? Super detalhado, do Rockman, né? Do Gavião Negro. E é uma figura super moderna também, do uma linha que foi célebre, DC Universe, eu acho, tenho quase certeza. E apesar dela ser moderna, essa figura aqui já está comigo há pelo menos uns 15 anos. Faz muito tempo que eu tenho essa figura. Eu já era adulto, lógico, mas eu não comprei ontem não. Mas já é meio que o padrão de hoje, né? Esse nível de detalhamento aqui. E é o Rockman da Era de Prata dos quadrinhos, né? Bem clássico, né? Essa arma não é da figura, né? Eu acho que ela tinha outra arma, mas acabou sobrando e eu coloquei, ficou bem bacana, né? Afinal, é um personagem de ficção científica. E é isso. Essa materialização dos heróis que a gente gosta, eu sempre achei muito legal. Queria compartilhar com vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa resenha de quadrinhos. A gente aqui adora quadrinhos. E eu vou colocando ponto na nossa resenha, agradecendo por mais esse nosso encontro. E fique ligado no canal que tem muita coisa vindo por aí, muita coisa bacana aí, já engatilhada para chegar. Obrigado.